A vida de índio é a gente ir pra lá, ficar na frente. Como tu mesmo vê, quando a gente faz enfrentamento em Belém, a gente leva criança, a gente leva velho, a gente leva adulto, para lutar pela saúde indígena coletiva, que não é só do Tembé, que não é só do Suruí, que não é só do Assurini. Eu quero ver, Wallace, uma pessoa dizer que é amigo de índio e fazer com a gente, dar a mão pra gente nessa hora difícil que a gente tá lá. Eu sou o professor Wallace Pantoja, doutor em Geografia, e eu estou fazendo lives sobre a realidade da pandemia em Belém do Pará, seja a cidade de Belém, hoje estendendo um pouco mais para a metrópole, seja falando um pouco do contexto da Amazônia. Então eu estendi o convite para a professora Márcia Cambeba, para que ela pudesse dialogar um pouco sobre a situação dos povos originários nesse contexto de pandemia e de epidemias históricas, que é uma realidade, né, dos povos. É importante dizer que a Márcia é uma amiga do coração, de uma conexão cósmica, e assim, é uma mulher adorável, artista, com uma sensibilidade profunda, um conhecimento vasto e os dois pés no chão, e que advoga sobre a realidade indígena na Amazônia e fora dela, né, com muitos trabalhos já publicados. Eu estou aqui com um deles especificadamente, que ela me presenteou, e tem um anterior dela, que é o Tama, que é Eu Moro na Cidade, né, e O Lugar do Saber, que é o segundo livro dela, que vai ser reeditado. Então, Márcio, eu queria que te apresentasse um pouco e a gente vai dialogar um pouco sobre a situação dos povos originários em Belém e na metrópole fora dela no contexto da pandemia. Esteja à vontade. Você já me apresentou, meu amor. Eu sou isso que o Wallace falou, sou geógrafa como ele, mestre em geografia. Eu sou do Amazonas, né, lá do Alto Solimões, onde também a gente está com muita preocupação com os nossos isolados, os nossos povos indígenas isolados, né? E estou hoje morando em Castanhal e faço esse trabalho todo que o Wallace falou no movimento ativista, não é artístico apenas, gente. A gente usa a arte para o ativismo. Eu quero deixar claro, né, nós nos consideramos artistas indígenas, mas nós somos, na verdade, ativistas que usam a arte para fazer tudo isso, para chegar até você. Ok. Boa noite para todo mundo que está chegando, chama todo mundo para a live. E aí eu queria, Márcia, que a gente começasse primeiro com um pouco do contexto histórico. A gente sabe que as epidemias são recorrentes na realidade dos povos originários. De certo modo, ela serviu como uma ponta de lança para a colonização, né? Sabe-se hoje que a colonização não se deu só pelas armas, mas sobretudo pelos ataques biológicos, né? Com uma série de ações, sejam elas involuntárias por bactérias e vírus que vieram, sejam elas intencionais, ou seja, articulando estratégias para fazer adoecer e matar os povos originários que não tinham contato com essas doenças que o europeu tinha, que o colonizador tinha. Então eu queria que tu narrasse um pouco para a gente como é que vocês vivenciam e rememoram isso, quais tuas referências em relação a essas epidemias e a partir disso, como tu percebe a realidade da pandemia da Covid atualmente? Nesse livro, Diário de Samuel Fritz, né? Que seria muito bom todo mundo lesse, mesmo que não fosse da academia, ou que não fosse geógrafo, ou que não fosse historiador, né? Antropólogo. Seria bom que todos nós lêssemos, porque o Diário de Samuel Fritz, aqui tem parte do diário, porque metade naufragou. E nesse relato do Samuel, a gente vai perceber várias formas de epidemias e de doenças que devastaram aldeias inteiras. O que dizer da varíola, né, Wallace, que entrou no nosso território, trazida pelo colonizador, né, vamos colocar entre aspas o dito branco,
que aqui não é questão de cor de pele, mas é questão do outro, né? Daquele que não é pertencente. Então, os relatos que a gente tem, e trazendo também relatório Figueiredo para esse debate, era infectado, né? Era infectado lençóis, eram infectados roupas e eram jogados de cima com um avião ou dado para eles as roupas, para que eles pegassem a doença e assim transmitissem um para o outro e fosse dizimado. Nós temos também, além da varíola, nós temos a tuberculose, que foi outra doença trazida de fora para dentro, que dizimou muitos indígenas. A gente não tem, estudos comprovam que os indígenas não têm anticorpos para certas gripes, né? E essa tuberculose, ela matou muitos indígenas. Tanto que o próprio Samuel Fritz, ele foi acometido de tuberculose. E os indígenas do Alto Solimões, incluindo 700 Cambeba, remaram até Belém do Pará, porque só Belém do Pará teria hospital para tratar Samuel Fritz da tuberculose. Depois que ele foi tratado e ficou melhor, ele ficou preso pelo rei de Portugal, que é aquela história que a gente já sabe, né? Que ele ficou preso porque foi proibido de retornar para o Alto Solimões. Depois, mais para frente, ele retorna e faz o que de fato a gente já sabe, cria aldeamentos, né? E esses aldeamentos futuramente se tornaram vilas e depois cidades, que nós temos as capitais, todas foram aldeamentos nesse período. E depois veio a malária, que ainda é um fator preocupante nas aldeias, né? Os indígenas deitados em rede, tremendo, morrendo, e a malária também foi um dos fatores. E outras epidemias que vieram de fora do México, que assolaram muitos indígenas no México também, e que não tinham nome na época, como não tem nome a Covid-19, e por isso para nós é um grande problema. Entendi. Legal, Marcos. Então, assim, é importante para o pessoal que está entrando agora entender que existe uma memória ancestral em torno dessas epidemias. Essa memória ficou, inclusive, como estratégia de territorialidade, ou seja, essa interiorização, né, das aldeias, essa busca de novos lugares, não era só para fugir do colonizador, do branco, por conta da guerra, era para fugir da doença. Então, é importante entender que é uma composição de interiorização que tem a ver com as epidemias, e a gente reflete muito pouco sobre isso, que os povos originários eles têm uma imunologia diferente. Certas doenças que talvez eles possam ter e que a gente não tem também pode ocorrer, mas normalmente são nossas doenças, né, por conta da nossa invasividade nesses territórios, que acaba levando esse tipo de praga, literalmente, né, de doença para as aldeias. E aí, Márcio, eu queria te perguntar, muito a partir da tua experiência pessoal mesmo, como é que tu tem sentido, ou percebido, ou escutado, ou visto, que as aldeias estão se organizando e tentando se proteger? Qual é o sentimento e... Por que eu estou te perguntando isso? Porque eu percebo que há muita apreensão por essa história, que já é recorrente, né? Mas, no entanto, de um lado, que é o nível do governo federal, por exemplo, né, e dos órgãos das instituições, a gente percebe que há uma invisibilidade em torno da epidemia em relação aos povos originários, em relação aos vários povos, né, da Amazônia e além dela. Ou seja, você tem uma visão invisibilizante de uma instituição, mas na ponta você tem as várias aldeias, de uma maneira ou de outra, tentando se organizar. Como é que tu tem percebido isso em torno dessa atual conjuntura? Que notícias tu tem tido ou percebido nesse caso? A gente sabe, meu amigo, que é vontade do governo, e não é só do governo atual que a gente está vivendo, mas é vontade do governo que os povos indígenas desapareçam literalmente do planeta. Isso é fato. Né? Tanto no Deserdados, os Índios do Brasil. É um livro que você consegue passar como PDF aí. Legal. Pode procurar lá, que o que eu vou dizer está escrito lá. Era a ordem do governo que até
o ano de 2000, todos os povos no Brasil estivessem extintos. Hélio Jaguaribe era ministro naquela época e pronunciou essa frase. Então, a gente sabe que os povos sempre foram entrave e vão continuar sendo entrave para o governo dito desenvolvimento, né? Mas, o que a gente tem de notícias, nós temos, por exemplo, 34 distritos sanitários especiais em todo o Brasil. 34. Comecei com Jorge Penaporte, que é do DICEI, do Alto Solimões, e o Jorge me relatou que lá nós temos ainda, não acusa nenhum caso indígenas de lá. Houve um boato que os ticuna estariam infectados com Covid. Não é verdade. A notícia é falsa. O que aconteceu foi um médico de férias deu uma volta em alguns estados aí, se infectou, teve contato com ticuna, é verdade. Entrou na aldeia para consultar, normal, teve contato com ticuna, mas eles estão isolados, com suspeita, mas ainda não tem confirmação. Esse é um caso. No total, nós temos 13, por enquanto, 13 casos suspeitos entre os indígenas, né? Mas nenhum comprovado, um descartado, isso dito pela Secretaria de Saúde Indígena. E não sei se você está sabendo, mas nós temos, hoje saiu no jornal, que nós já temos uma morte de um parente do povo Pareci. Mas esse parente, ele não estava residindo em aldeia, ele estava residindo na cidade. Isso aconteceu em Brasília, Distrito Federal. Sim. O parente tinha 46 anos de idade e o nome dele é Israel Tiago Martins. Temos um caso indígena da morte por Covid, mas não dentro de aldeia, como é o que nós estamos trazendo, né? Estamos falando de casos dentro de aldeia, como que esses parentes estão se prevenindo, o que os governantes, prefeitos, governadores e a própria Secretaria de Saúde está fazendo, e os CODISES estão fazendo para prevenir esses parentes. O que eles estão fazendo é a orientação. E nessa orientação cabe não sair da aldeia, a quarentena mesmo. Mas antes de começar o Brasil pedir a quarentena, e já aparecer caso em São Paulo, no Cambeba, eu li uma postagem do Uruma, que o Uruma já estava orientando os Cambeba, que são uma aldeia pequena da aldeia Tururucariúca, a não sair, e designando pessoas para fazer o alimento, 2 ou 3 pessoas para fazer o alimento e aí distribuir, para que não tenham esse contato de aglomeração. As reuniões de caciques e os rituais foram suspensos, justamente para não aglomerar. Entendi. É interessante, né, Márcia, porque a gente percebe que do lado institucional, por esse não reconhecimento do Brasil como um Estado plurinacional, ou seja, ele não é só feito de brasileiros, herdeiros de Portugal, ele tem outras nações, outros povos, mas isso não é reconhecido tão oficialmente quanto a gente esperaria. A gente tem, como eu te falei, esse passo da invisibilidade, mas mais do que isso, como tu colocas, esse passo da necessidade de extermínio. Porque isso, embora não esteja explícito na política, isso aparece ao longo dos séculos e nos últimos anos mais preventivamente, mais fortemente. E aí, por outro lado, a estratégia dos indígenas, né, como tu coloca, é o isolamento, né, que é o que dá para fazer, né, isolar, quarentenar. Inclusive, um outro aspecto que está envolvido nisso é que a gente não tem uma bioética em torno de como tratar da saúde indígena e da valorização dessa diversidade cultural. Porque quando a gente pensa nos tratamentos, a gente pensa no homem padrão, que é o homem da cidade, branco, e que de uma maneira ou de outra está dentro dessa visão de sanitarismo geral.
E, no entanto, existe uma dimensão do tratamento que ignora a diversidade cultural. Por exemplo, vou dar um exemplo. Quando se fala sobre os povos originários, né, se fala assim, os caras pegam com a mão, os caras compartilham as coisas quase que num pejorativo, né, do tipo, levando a um tipo de pejorativo esses compartilhamentos e esses coletivismos. E se ignora que é uma dimensão cultural do povo, ou seja, além do problema do tratamento em si que não tem, muitas vezes o tratamento ele ignora a dimensão cultural desses povos. Como é que tu percebe essa ignorância em relação à dimensão cultural no caso do tratamento médico? Justamente, cuidado com a cultura, que muitas vezes é ignorada. Então, a forma como... O que a gente está pedindo hoje, Wallace, é que as pessoas que estão fora da aldeia, ainda agora eu vi uma pergunta assim, indígenas que estão fora da aldeia não estão podendo entrar e ir para a aldeia. Não estão mesmo, gente, isso não está errado. Sabe por que eu concordo? Porque se ele está fora da aldeia, ele já teve contato com vários lugares. Né? A gente vai no mercado, a gente vai ali, a gente não sabe. A doença, a Covid, ela fica 14 dias, ela fica no corpo da gente incubada, ela não se manifesta logo. Tem um tempo de manifestação. Nesse período, eu posso infectar várias pessoas, porque os sintomas não vai aparecer em mim. Então, imagina, se o parente ele tá residindo na cidade e ele soube da pandemia, da Covid, ele quer se livrar e quer correr para a aldeia. Se ele não está mais na aldeia, fica difícil. Então, quem está fora, permanece fora, se tratando, se prevenindo, e quem está dentro, fica dentro. É uma coisa de quem está fora não entra, quem está dentro não sai. É questão de vida, de saúde. E as pessoas que vão para dentro da aldeia, a gente pede que tenham, não nesse período da quarentena, porque você não vai entrar. Né? Quem for para a aldeia agora não vai entrar. Sendo indígena e não indígena, não vai entrar. Então, e quando passar isso tudo, é bom que a gente tenha cuidado. O que a gente está levando para lá? Será que eu estou bem? Esses cuidados, Wallace, de doença, era para se ter não só com os isolados. Né? A gente sabe disso. O que eles não querem, eles sabem que a gente existe aqui fora, eles sabem que tem um mundo aqui fora. Eles querem se manter lá porque eles querem se manter lá do jeito que eles vivem. E é preciso respeitar a vontade dos povos indígenas isolados, que ainda são um grupo até bom, né? Não são muitos como era antigamente, mas ainda existem. E principalmente os indígenas do Alto Javari. Certo. Aqui algumas perguntas, e já encaminhando que são coisas que eu vou perguntar, é a seguinte, né? Perguntou se tu achas que o governo do Pará está fazendo alguma coisa específica e correta em relação aos povos indígenas, na tua opinião, e quem está assumindo o protagonismo de se isolar, perguntaram aqui. Esse eu já posso responder que a Márcia já adiantou. O protagonismo de decidir se isolar foi dos próprios povos. Eles decidiram se isolar, sabendo da história que eles enfrentam de epidemias diversas que dizimaram esses vários grupos. Então, a decisão de se isolar foi decisão de várias aldeias e de vários povos que decidiram assumir para si essa prerrogativa. O que eu posso dizer ao nível federal, para quem está nos vendo, né, é que existe uma normativa federal que saiu recentemente na portaria, inclusive por conta de pressão dos povos indígenas, porque até então nem isso havia sido instrumentalizado, os povos fizeram pressão e saiu uma normativa de como conduzir, mas ela é muito genérica, ela na realidade é uma normativa para conduzir as pessoas de uma maneira geral, não é para conduzir especificadamente como tratar os povos indígenas nesse contexto da Covid. A normativa está presente no Ministério da Saúde, dentro da Secretaria de Saúde Indígena, mas essas são normativas muito amplas. No que se refere ao estado do Pará especificadamente, aí eu queria colocar essa pergunta para Márcia, né? Márcia, no que se refere ao estado do Pará, o que tu tem sentido do governo do Pará? Tem tido ações específicas, cuidadosas, ou não? O que a gente sabe é que das bases,
é que a ordem está vindo da Secretaria de Saúde Indígena. Agora, como o governador está pensando a saúde indígena, eu não posso responder porque eu não tenho essa informação, né? O que eu sei é que todos o CODISE, né, de todos os distritos, estão deliberando informações e criando regras e repassando isso para dentro das aldeias, para os caciques. Eu sei que ele está criando hospitais aqueles hospitais, armando hospitais regionais, campanha, né, campanha. Campanha. Isso, aqueles hospitais em vários pontos, e que esses hospitais, por exemplo, que vai ser armado lá em Santarém, vai atender os indígenas também, que vêm aí do Tapajós. Então vai atender indígena e não indígena, não tem nada especificamente para o indígena. Por exemplo, uma aldeia central que possa atender as aldeias que são circunvizinhas ali. A gente não tem essa informação. O que é perigoso, porque se o parente entra lá com um problema de respiração ou um problema de febre, alguma coisa, novamente levar a se infectar mais ainda, e talvez não vá resistir, né? Então acho que sabendo que os indígenas têm uma imunidade baixa para esse tipo de epidemia, precisaria se pensar em medidas mitigadoras para a Covid-19 direcionada aos indígenas. E como que a equipe de saúde que atende nesses postos dentro das aldeias estão trabalhando essa prevenção da pandemia. A gente não está sabendo, né? Perguntaram um dia desse, e as máscaras? Como é? Será que eles estão tendo máscaras? Como é que eles estão se comunicando um com o outro? E como que eles fazem para sair? O que a gente pede e o que eu peço aqui para os parentes que possivelmente estejam vendo esse vídeo é que tenham o máximo de cuidado para sair para comprar alimento fora. Eu não atuo só em área indígena, eu atuo em algumas comunidades quilombolas aqui perto e ribeirinhas também. Então eu recebi uma ligação da aldeia Tauiri, que fica em Marabá, né, que eles estão se prevenindo, eles estão evitando aglomerações, mas que algumas pessoas estavam saindo para a rua e voltando. Então, se fizer essa ida e vinda, lava a tua mão, passa álcool em gel quando estiver no ônibus, no carro, não leva a mão à boca. A gente tem muita mania de ficar tocando, não fica tocando a cara, evita chegar em casa e abraçar a criança, vai tomar um banho antes, lava a tua roupa, desinfeta bem o teu corpo, né? E aí sim você vai tocar no alimento, porque senão você vai infectar. E a gente não está preparado para isso. Ribeirinhos, quilombolas, indígenas são grupo de risco, sim. Perfeito. E eu estou falando para eles sobre alguns desmontes que aconteceram nos últimos anos. O desmonte dos mais médicos cubanos que estavam muitas vezes lá na ponta, que foram retirados e acabou Isso foi triste para nós. Foi triste para nós. Aí você tem médicos foram brasileiros, muitos não querem ir para esses interiores, muitos não querem trabalhar na educação, na medicina de ponta, lá na ponta, né, básica na ponta. Um outro processo que foi colocado até aqui no comentário, e vale a pena as pessoas terem clareza, é essa mudança que se tem medo em termos dos isolados, dos índios isolados, por conta de que se colocou recentemente um missionário evangélico para trabalhar com os índios isolados. Ele historicamente é conhecido para fazer essa ilusão, que ao mesmo tempo é terrível, de que é preciso levar a fé cristã para as aldeias, e junto com a fé vai a destruição cultural, vai as doenças, vai um conjunto de comportamentos da bebida, por exemplo, até outros que acabam destroçando parte da organização das aldeias. A gente tem um outro desmonte que é real também, que é o desmonte ligado
o fechamento de investimento para saúde e educação indígena, que já vem acontecendo, é importante dizer, desde a Dilma e até antes dela. Isso se aprofunda com Temer, isso se aprofunda ainda mais com Bolsonaro, com um recado claro dele, e agora temos o desmonte que é do próprio território, que é a ideia de que empresas vão poder entrar, garimpar, minerar, né? A gente já sabe que existe uma atuação. Então, Márcia, eu queria que colocasse até para a gente ir encaminhando, né, para a finalização, qual é o teu grito de mulher, né? De mulher que é ligada, mulher cambeba, que tem uma atuação ativista política muito forte e que ao mesmo tempo percebe que parece que são muitos inimigos para se lidar num contexto atual, além desse outro, que não é, digamos assim, intencionalmente pensado, ou seja, a Covid não foi pensada para os povos indígenas, mas pode ser usada para garantir parte do extermínio, que é uma realidade. Como é que tu sente isso tudo, né? Olha, assim, nós tivemos mais uma morte indígena nesse meio tempo agora, né? E veio justamente lá de São Luís, Maranhão. O parente foi assassinado e justamente por questões territoriais. A gente sofre muito com essa invasão territorial, a gente sofre muito com a luta em defesa dos nossos direitos. Nós ainda somos um povo muito invisibilizado, nós somos um povo muito discriminado. Um dia desse apareceu uma mensagem assim, de um jornalista muito famoso, fiquei sabendo que ele ganhou prêmios e mais prêmios, mas o prêmio mais importante esse cara não levou: respeito, prêmio do respeito, né? Respeito pelo outro. Ele disse, eu estou em casa preso, levando uma vida de índio. Como a hora que quero, durmo a hora que quero, levanto a hora que quero, minha barba está crescendo, aqui em casa tá tudo sujo, louça por cima da pia, tudo sujo. Então comparar isso com uma vida indígena, pô, é para lascar meio mundo, cara, para não ter outro nome. Quem respeita a vida de índio, levar a vida de índio não é fácil. Porque levar a vida de índio é ficar no enfrentamento. Levar a vida de índio é a gente ir pra lá, ficar na frente. Como tu mesmo vê, quando a gente faz enfrentamento em Belém, a gente leva criança, a gente leva velho, a gente leva adulto para lutar pela saúde indígena coletiva, que não é só do Tembé, que não é só do Suruí, que não é só do Assurini. Eu quero ver, Wallace, uma pessoa dizer que é amigo de índio e fazer com a gente, dar a mão pra gente nessa hora difícil que a gente tá lá. Eu quero ver ser amigo de índio e lá no Jaraguá, com os parentes Guarani que estão lá. Agora mesmo, a polícia estava tentando tirar os Guarani da área deles lá no, eu acho que assim, no São Paulo, Rio de Janeiro, não sabia onde é que está situado, né? Mas eles estão nessa luta, é São Paulo. Então eu quero ver a pessoa ser amigo de índio nessa hora. Não é só entrar nas aldeias, pegar nossa memória, pegar os nossos saberes e defender o seu mestrado, o seu doutorado, não é isso. Isso é roubo. Isso é patrimônio. E os nossos parentes têm que aprender a entender quem são pessoas e pessoas. Quem está com a gente e quem está só para nos explorar. Porque ainda somos explorados e invisibilizados. Ainda nos dão presentinho como nos deram espelho em 1500. Para entrar em nosso território e fincar uma cruz. Que não era a cruz da evangelização, era a cruz do domínio. Eu digo isso, não é catecismo. Então, quem quer ser amigo de índio, seja amigo de índio na dor e na alegria e na tristeza e nas horas difíceis que nós passamos.
Então isso para nós é dolorido, porque nós temos criança dentro das aldeias. Nós temos idosos. Os idosos para a gente não é como na cidade, que a gente bota no asilo e deixa ele lá. Só vai tomar benção mês a mês, ou no Natal, ou no aniversário daquele velhinho. Para a gente não. Para a gente o idoso ele é memória ancestral. Ele tem valor cultural, ele tem valor simbólico, ele tem valor de território, ele tem valor de pertencimento. Para nós, o idoso é aquele que é o nosso primeiro professor, porque nós aprendemos, para quem a gente vai bater continência todo dia. Ele é a voz maior na aldeia. E se a gente perder os nossos idosos pela Covid-19, aí sim, a coisa vai ficar pior. Sim, verdade. Minha amiga, eu sei que para ti é uma outra coisa, né? A gente que está aqui de fora, que é urbano, que está na cidade, a gente pensa muito no aspecto sanitário e esquece que há nações que literalmente estão desaparecendo por conta disso há 5 séculos, 520 anos na realidade. E ao mesmo tempo parece que nós estamos começando a sentir um pouquinho do que é essa possibilidade do desaparecimento. Não que a gente vai desaparecer, mas nesse sentido de como é que a pandemia, ela de uma maneira ou de outra nos coloca um pouco da perspectiva de como é o risco do desaparecer, o risco do morrer efetivamente. E tem mais uma questão, a questão do bem viver, Wallace. Tudo isso que está acontecendo, essa questão de lavar a mão, da solidariedade, né? do ajudar o outro, que a sociedade está aprendendo com a pandemia, a gente já faz na aldeia, cara, tu sabe. Né? Na aldeia, a solidariedade para nós é ajuri, é mutirão, é se juntar para fazer o roçado do outro, é levantar a casa do vizinho, é todo mundo se juntar para mudar o porto daqui, colocar para ali. É aquele que chegou com peixe, mandar para casa daquele que não foi pescar. Então a gente tem essas evidências que as pessoas às vezes não compreendem, e aí vamos nos julgar, dizendo que levar uma vida de índio é assim, fácil, é de qualquer jeito. Né? Então eu digo assim, amigo meu é aquele que comigo está na luta. Você sabe muito bem disso, você está na luta com a gente. Senão você não estaria fazendo uma live falando de pandemia dentro de aldeia indígena. Por que ia te interessar? Né? Então a gente quer ações concretas, a gente não quer só tapinha na costa. E dizer, meu amigo, sou amiga da Márcia Cambeba, amigo da Márcia Cambeba, eu faço isso com a Márcia Cambeba, já fiz aquilo com a Márcia Cambeba. Não tem nada, você pode ter trabalhado comigo, ter feito uma participação aqui e acolá, mas meu amigo é aquele que está comigo na luta, no enfrentamento. Né? Então, é isso que a gente quer, meu amigo, sabe? São atitudes concretas e que os parentes valorizem mais nós que estamos na cidade, indígenas, porque a gente também está na luta com vocês. A gente está na luta com vocês aqui. A gente também está... Eu não tenho imunidade também, como os parentes na aldeia não têm. Uma gripe me pegar, eu tenho problema de falta de ar. Né? Então, a gente está com esse problema, então vamos unir mais, vamos fazer como os indígenas, vamos viver uma vida de índio, então vamos ser solidários, vamos unir mais, vamos valorizar o outro, vamos respeitar o outro. É não sair na rua, então é não sair na rua. É quarentena, então vamos respeitar a quarentena. Perfeito, Márcia. E aí tu mostra a potência desses povos, né? Uma potência de articulação, uma potência do cuidado com o outro, uma potência esse lugar do meu primeiro. A gente está vendo aqui na cidade, por exemplo, as pessoas se abarrotando para entupir de papel higiênico a sua casa, entupir uma ganância desesperadora, Marca, que nos leva todos para o buraco. Eu acho que a potência dos povos indígenas que estão aí mostram a capacidade de articulação na solidariedade, pensando no passado e no futuro como projeto. E não é o futuro do amanhã, é o futuro de longuíssimo prazo. São povos, aí falando para quem está na live, são povos que estão há 15 mil, 20 mil anos de existência. Então, é um passado memorial e é um projeto de futuro de longuíssimo prazo, que não é o nosso, que muitas vezes é o de amanhã apenas, ou o de depois de amanhã. Eu acho que tu traz essa potência importante para a gente, e aí, já para começar a encerrar por conta do tempo,
né, eu queria que tu desse algumas palavras importantes, porque eu acho que essas que tu colocou, elas vão calar fundo na gente, calar fundo no nosso coração. E aí, para cada um que está aqui, para cada um que eu for espalhar esse vídeo, as palavras da Márcia são claras. Não é só o índio é bacana, o índio é legal. É quais ações nós estamos tomando, tendo em vista na ponta concreta auxiliar esses povos. A gente está cobrando, a gente está indo dar cara a tapa, a gente está lutando junto, ou a gente só está fazendo a imagem do social, das redes sociais, tirar foto no Facebook e tudo mais, né? Então, acho que isso é uma questão fundamental. E aí eu queria que tu pudesse, respirando fundo, né? E buscando aí um pouco da tua memória, que tu pudesse encerrar esse momento com a gente com algumas palavras, né? Eu queria só, e ao mesmo tempo eu ia te pedir uma poesia, né? Porque eu sei que tu és muito boa e poderosa nisso, né? E acho que ao mesmo tempo tu traz a tua palavra de luta nas tuas palavras, né? Quando eu leio a tua poesia, eu não leio só o lugar da mulher indígena, mas essa ancestralidade de luta e que vai sobreviver. A grande sacada é que os povos indígenas, na sua luta de 520 anos, já viveram todas essas mágoas e esses desesperos e eles conseguiram sobreviver. E eles têm essa força, e essa força vai continuar. E aí eu queria escutar também um pouco nesse sentido das tuas palavras, né? E deixar aqui claro o pessoal que está na live, que são mais de 900 mil pessoas que integram os povos indígenas no Brasil todo, né? E são povos com culturas diferentes, linguagens diferentes, trajetórias diferentes e que por isso merecem formas de tratamento iguais em termos de garantia de direito, mas diferenciadas no que se refere ao cuidado cultural. Para que a gente, por exemplo, não tenha ações de saúde que atravessem tão absurdamente as culturas que geram traumas efetivos, pessoais e coletivos, e que muitas vezes não são tratados, né? Eu queria te escutar aí, em termos de palavras, e nos dar um momento da sua poética para a gente finalizar a live. Pode ser? Eu vou participar contigo. Vou deixar que a minha poesia sejam as minhas palavras finais, me despedindo desse momento. Então eu vou recitar um poema. eu vou recitar um poema desse aqui. Tá bom. Do encontro entre o indígena e o branco, uma coisa não se pode esquecer: das lutas e grandes batalhas para a terra, o direito de defender. A arma de fogo superou minha flecha, minha nudez se tornou escandalização. Minha língua foi mantida no anonimato, mudaram minha vida, destruíram meu chão. Antes, todos reunidos, se viram separados. Antes se fazia o ajuri, hoje é cada um para o seu lado. Antes, para celebrar uma graça, fazia um grande ritual. Hoje, expulso da minha aldeia, não consigo entender tanto mal. Que nós possamos ser solidários, sim. Aprender a solidariedade, aprender que o ajuri, ele é uma junção de união, de mãos, de povos, e que nós possamos viver o ajuri de amor, de alegria, e que a gente saia dessa pandemia podendo viver um novo mundo dentro de nós, onde o que a gente aprendeu com esse vírus traga
mais amor, mais olhares, mais beijo, mas que esse beijo não seja só aquele beijo social, mas que seja um beijo que transmita luz, paz e esperança. Gratidão. Eu quero te dar um beijo depois da pandemia. Eu quero te dar um beijo depois